Olá pessoal, vamos agora ver o conceito de identidade dos objetos, aqui na nossa disciplina de programação orientada a objetos. Esse é um vídeo bem rápido. Suponha o seguinte trecho de código. Okay? Eu tenho uma variável meu carro da classe carro recebendo um novo carro, criando um novo objeto. Tem uma outra variável outro carro, também do tipo carro, que está recebendo um objeto com o comando new carro. Quantos objetos existem? E qual a identidade de cada objeto? Certo? Repara, se eu estou chamando duas vezes o método new, significa que tem dois objetos, ok? E eu estou atribuindo cada objeto a uma variável. Então, aqui é bem claro de ver que a gente tem dois objetos. E a gente tende a pensar que a identidade do objeto, ou seja, aquilo que define qual objeto eu estou usando, é a variável, né? Mas a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque suponha agora esse outro trecho de código. Eu tenho a variável meu carro, que está recebendo um novo carro, e tem uma variável outro carro que está recebendo o valor de meu carro. Nesse caso agora, quantos objetos tem? Repara, só foi usado o new uma vez, então eu tenho um único objeto. Mas eu tenho duas variáveis, certo? Então nesse caso eu tenho duas variáveis que estão apontando para o mesmo objeto. Então não é a variável que define a identidade do objeto, certo? Porque nesse caso aqui, se fosse a variável que definisse a identidade do objeto, eu não poderia ter duas variáveis para o mesmo objeto. Relembrando lá o que eu tinha falado de como fica a memória do computador, nesse caso, quando eu fiz new car, foi reservado um espaço na memória heap para guardar o objeto, e esse endereço foi guardado na variável meu carro. Quando eu faço outro carro igual ao meu carro, o que eu estou fazendo é copiando esse endereço na outra variável. Então, lá na pilha de execução, eu tenho duas variáveis, mas as duas variáveis guardam o mesmo valor, que é o endereço do mesmo objeto. Ok? Bom, nesse caso aqui, voltando no primeiro caso, onde eu tenho dois objetos sendo criados e cada um sendo apontado para uma variável, repare que como os dois objetos foram criados com o mesmo construtor, ok? E contando que a classe não tenha nenhum comportamento aleatório, né? Se eu estou criando com o mesmo construtor, quer dizer que os dois objetos vão ter exatamente os mesmos valores dos atributos, certo? Porque se os dois construtores são iguais, fazem a mesma coisa, e eu estou usando o mesmo construtor para criar os dois objetos, esses dois carros são inicializados de maneira igual, ok? Bom, mas nesse caso eu continuo tendo dois objetos, apesar deles terem valores iguais, certo? Então não é também os valores dos atributos que definem a identidade do objeto. O que define a identidade do objeto é o seu endereço de memória, ok? Então, quando eu estou falando de identidade de objeto, assim, como é que eu sei qual objeto eu estou tratando? O que identifica que esse objeto é ele mesmo e não é outro, né? No caso aí de como a gente está tratando aqui, na linguagem Java, é o endereço de memória na heap. Então, se eu tenho um objeto em um determinado endereço, esse endereço identifica unicamente aquele objeto. Aquele endereço faz referência àquele objeto e mais nenhum outro. E qualquer outro objeto vai ter um endereço diferente, ok? Então, por isso a gente diz que a identidade do objeto é dada pelo seu endereço de memória. Isso é importante para a gente entender como que a gente faz comparação de objetos ou de variáveis, certo? Então vamos voltar no primeiro exemplo aqui. Ó. Eu criei dois objetos. E agora eu estou declarando uma variável booleana chamada iguais para receber o resultado dessa comparação. Eu estou verificando se meu carro é igual a outro carro. Qual que vai ser o valor dessa variável booleana iguais? O que vocês acham? Que meu carro é igual a outro carro ou não? Vamos ver que o operador igual ele está comparando as variáveis e não os objetos. Ou seja, ele está verificando se o valor dessa variável é igual ao valor dessa outra variável. Como a gente já aprendeu que uma variável guarda endereço de memória, não importa se os atributos dos objetos são iguais ou não, certo? O que importa são os endereços. Como cada variável está apontando para um endereço diferente, já que cada variável foi inicializada com um objeto diferente, as variáveis são diferentes, ok? Existe um endereço para esse primeiro objeto, existe outro endereço para esse segundo objeto. O que eu estou fazendo aqui é comparando os endereços. Então, o resultado dessa comparação guardada nas variáveis iguais vai ser falso, ok? Mesmo que os dois carros tenham sido inicializados com o mesmo construtor e tenham os mesmos valores de parâmetros. Então, se eu fizer um programa em Java e eu quiser saber se dois objetos são iguais, eles têm os mesmos valores dos atributos, não adianta eu fazer essa comparação, porque essa comparação ela está comparando o endereço das variáveis e não o conteúdo dos objetos. Ok? Vamos para o segundo exemplo agora. Agora eu declarei uma variável meu carro, que está recebendo um objeto,
e eu estou declarando uma variável outro carro que recebe o valor de meu carro. Qual que vai ser o valor agora dessa comparação? Vai ser true, certo? Porque aqui, ó, eu estou copiando o endereço da variável meu carro, que está guardado na variável meu carro, para o conteúdo da variável outro carro, ou seja, as duas variáveis vão ter o mesmo valor de endereço, elas vão apontar para o mesmo objeto. Então, nesse caso, a comparação meu carro e outro carro está comparando os mesmos endereços de memória. Então, a booleano vai ter valor true. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente faz comparações desse tipo. Aqui eu estou dando exemplo de guardar na variável booleana, mas é muito comum a gente fazer um if, certo? Um condicional. Então, eu quero verificar se um objeto é igual ao outro. Se a gente quiser comparar o conteúdo dos objetos, ou seja, saber se esses objetos guardam os mesmos valores, essa comparação não vai fazer isso. O que ela vai comparar é o endereço que as variáveis estão apontando. Ok? Então vamos fazer um exercício rápido aqui. Ó. Suponha o seguinte trecho de código. Ok? Esse trecho aqui. Eu quero que vocês pensem o que vão retornar as comparações abaixo se forem colocadas logo depois dessas linhas aqui. Ok? Então imagine que eu tenho esse bloco de código e logo em seguida eu vou escrever mais uma linha. Se a linha for essa, ou essa, ou essa, quais são os resultados? Então pausa o vídeo, tenta fazer isso sozinho primeiro, e aí depois que você tiver feito as suas respostas, você continua o vídeo. Então vamos ver as respostas. A gente acabou de ver que o operador igual ele está comparando as variáveis e não os objetos, ok? Então, dessa forma, as variáveis carro2 e carro3 são iguais, pois apontam para o mesmo objeto, guardam o mesmo endereço. Já a variável carro1 referencia um outro objeto, certo? Foi o que a gente acabou de aprender. Vamos vir aqui no código e ver isso em detalhes. Ó. A variável carro1 está recebendo o endereço de um novo carro e o carro1 está tendo a sua cor alterada, certo? Então existe lá no heap, lá na memória, um espaço para um carro e esse carro agora é azul. O carro2 está recebendo um outro objeto, certo? Então agora existe uma outra região de memória lá na heap para esse outro objeto. Já o carro3 está recebendo, a variável carro3 está recebendo o mesmo endereço que a variável carro2 guarda. Então carro2 e carro3 estão apontando para essa segunda região, enquanto o carro1 está apontando para a primeira. Quando eu faço agora carro2.alterar cor azul, esse único objeto, né, que tá, eu estou brincando que ele esteja nessa região aqui, esse único segundo objeto vai ter sua cor alterada para azul, ok? Então repara que quando eu comparo carro 1 com carro 2, eu estou comparando objetos diferentes, certo? Ó, um foi criado aqui, outro foi criado aqui, em duas regiões separadas da memória. Então isso daqui, eles não são iguais, isso aqui vai dar falso, ok? Quando eu comparo carro 2 com carro 3, repare que carro 3 recebeu o mesmo valor de carro 2, eles apontam para o mesmo objeto na memória. Então mesmo eu tendo feito aqui agora carro 2.alterar cor azul, na verdade, se eu consultar a cor do carro 2 ou a cor carro através do carro 3, eu vou estar consultando o mesmo carro e ele vai ser azul, porque as duas variáveis estão apontando para o mesmo objeto, ok? Então o retorno aqui vai ser true. Já a comparação aqui para carro 1 e carro 3 é a mesma de carro 1 e carro 2, eles são objetos diferentes, tá certo? Bom, então, mas agora suponha que você realmente precisa comparar os objetos e não as variáveis. Como que você faria? Né? Seria possível a gente criar um método em uma classe que nos retornasse dois objetos são iguais? Pensa um pouquinho. Imagina, eu quero realmente comparar um carro com outro. Eu quero ver se os carros têm o mesmo ano, a mesma modelo e o mesmo nome, por exemplo. Né? Eu poderia definir um método são iguais na classe e o que esse método faz é retornar, né? O que ele retorna? Se o nome de um objeto é igual ao nome do outro, se o nome de um modelo é igual se o modelo de um é igual ao modelo do outro, se o ano de um é igual ao modelo do outro, é igual ao ano do outro. Então, se eu definir um método são iguais que recebe por parâmetro um outro objeto daquela mesma classe, eu posso comparar o objeto que está agora com o outro objeto que eu estou recebendo por parâmetro e verificando atributo por atributo se eles são iguais, ok? Essa operação é muito comum e Java padroniza isso com um método chamado equals, que faz exatamente isso, certo? Na verdade, assim, ele é uma ideia para fazer exatamente isso que a gente tem que implementar. Mas a gente vai ver isso com mais calma mais para frente, quando a gente aprender herança, ok? Mas é só para vocês saberem que se você precisar comparar os objetos mesmo, o conteúdo desses objetos, você precisa definir um método que compare realmente o conteúdo dos objetos e não apenas comparar, e não só ficar comparando as variáveis.
Tá ok? Vamos fazer um outro exercício aqui, ó. Suponha esse trecho aqui. Um programador queria criar um carro B como uma cópia do carro A. Então ele fez o código abaixo, ok? Depois da execução das linhas acima, qual será o preço do carro A e do carro B? Então, mais uma vez, sugiro que você pause o vídeo e depois responda o exercício, depois você continua o vídeo para você ver se você acertou. Bom, repara, eu tenho aqui uma variável carro A que está recebendo um novo carro. E eu estou alterando a cor do carro A para azul. Então eu tenho um objeto na heap que é um carro azul. Eu estou declarando uma variável carro B e estou recebendo o valor da variável carro A. Ou seja, esse ponteiro carro B aqui, essa variável, aponta para o mesmo objeto. Ok? Então, se a intenção do programador era criar uma cópia do carro A, ele não está fazendo isso. A única coisa que ele está fazendo é ele está atribuindo a variável carro B ao mesmo carro. Quando eu faço carro B.alterar preço, como eu tenho um único objeto, eu tenho duas variáveis, mas apontando para um único objeto, eu estou alterando o preço desse único objeto, ok? Então, se eu consultar agora o preço do carro A ou do carro B, vai ser 60 mil. Porque, na verdade, eu não tenho dois carros, eu tenho duas variáveis, carro A e carro B, que estão apontando para o mesmo objeto, ok? Então, mas e se eu quisesse criar uma cópia do carro? Mais para frente nós vamos ver como que a gente faria isso. Por enquanto é isso, pessoal. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais.